a forma que dá para fazer sem se machucar, daí se pendura. Não tinha uma dessas botas, né? Tu usa, né? Isso, se alguém tem problema no pescoço, pode ser uma saída boa. Ah, tem uma, sei lá, tem uma hérnia na cervical lá, tu não pode fazer invertido sobre a cabeça. Tem até umas camas que a pessoa deita e fica de cabeça para baixo. É uma forma de fazer invertida, mas aí, bom, aí tem que ter avaliação, enfim, aí é uma exceção, mas de regra, o ideal é conseguir fazer isso só com os pés isso, na praia. Ah, Langoti chama aquelas. Tá? Então, como que essa experiência de integração... Bom, o que acontece quando a gente vai fazendo esses exercícios e fazendo a prática? A gente vai tendo experiências de integração mais profundas. E aí, a ideia aqui é que primeiro vem a transformação, depois vem a compreensão. Então, você vem praticar e fica mais consciente, fica mais focado, fica mais estável, consegue dar conta das coisas e vai começando a aplicar no trabalho, no casamento, na alimentação, na saúde de maneira geral. Então a ideia é que a sala azul ela seja um laboratório. Então aqui eu vou fazer o meu laboratório de consciência e vou tentar aplicar. Daí tu vai sair no trânsito, alguém te corta, te manda merda. E aí é ali que que vai tentar exercitar o que a gente fez. Aí não conseguiu. Aí volta a praticar. Aí consegue um pouquinho mais. E aí você vai fazendo o trabalho lá do Karate Kid, né? De treinamento, e daqui a pouco consegue. Daí passa uns 2 meses, daí não consegue, se atrapalha, daí começa de novo e assim por diante. Tá? Para quem não conhece, é o professor De Rose, tá? Ele tem uma das definições de yoga mais utilizadas e reconhecidas dentre os professores de yoga, que é yoga, qualquer metodologia estritamente prática que conduz ao samadhi. Tá? Então, e aqui a gente tem uma... Eu, depois que fiz mestrado, dei uma reclamada do termo metodologia, que tecnicamente não é, dentro do mundo acadêmico, não é uma metodologia, é um método. Mas tudo bem, tá? Essa definição foi feita anos atrás e a gente entende aqui, dentro dessa descrição, metodologia como método, tá? Mas não vamos mudar a definição dele. Então, yoga é qualquer metodologia. O que é um método? Ou método, nesse caso, tá? Um método é uma receita de bolo, é algo que você vai fazer assim, 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 e vai dar um resultado assim. Isso é o método. O método científico é assim, coisas tabuladas. Então, claro, no nosso caso, não é uma questão científica, mas é empírico e experiencial, tá? Como as artes marciais, que são feitas reiteradamente, a gente sabe que funciona há muitos anos. É prático, né? Então não existe yoga teórico. Claro que a gente estuda a teoria, mas yoga mesmo é quando a gente pratica. Senão eu estou estudando sobre, eu não estou praticando. Essa é a diferença. Que comprovadamente, historicamente, conduz ao estado de samadhi, que é o estado de hiperconsciência. Então tem muita coisa que chamam de yoga que não é yoga. Tá? Porque yoga ficou fancy lá pelas tantas, né? E aí tinha... já vi cada, até hidrobike yoga. Hidrobike yoga foi um dos melhores. Psytrance yoga, também eu achei legal. Outro é Goat Yoga, é o yoga com cabras. Wine, daí o pessoal tomando vinho. Hemp Yoga, que é fumando maconha. Bom, e aí quando o yoga passou pela Califórnia, ficou muito louco, né? Mas tem de tudo, tá? De fato, dá, claro, claro, claro. Ótima pergunta, tá? A abstração de sentidos é um estado que precede o samadhi. É um estado necessário ao estado de samadhi. Tá? Então, que é pratyahara, haranatiyana samadhi. Pratyahara é a abstração dos sentidos. Que a gente pratica o pratyahara sempre na hora da descontração. A nossa aula tem um momento de descontração. E esse é o momento de abstração dos sentidos, o momento que tu te entrega.
que é uma preparação para o que vai acontecer depois. E o Samadhi, ou Samyama, né, que é, eu posso dizer sem muito medo de errar que o estado de Samadhi ele involucra outros estados, porque na real cada um vai até onde consegue. Então, antes do Samadhi, tem o Pratyahara, que é a descontração, tu não consegue meditar se se tu estiver tenso. Então, a descontração precede a expansão. Né? Hoje já se sabe que quando tu quer estudar e aprender mesmo, melhor dar uma dormidinha, depois estudar, depois dar uma dormidinha depois. Esse estado de descontração me... melhora muito a absorção dos conteúdos. Então tem um pouco disso, né? Quem já está praticando um tempo sabe que a gente faz vários exercícios, a gente para absorver aquilo que a gente fez e nos preparar para o que a gente vai fazer depois. Bom, então, a abstração dos sentidos é a descontração, depois tem três estados, Dharana, Dhyana e Samadhi. Dharana é concentração. Concentração é a concentração, claro, tu pode fazer um exercício de concentração, mas o estado de concentração é o estado da própria busca do mindfulness, que é o estado de atenção plena. Porque eu posso me concentrar numa coisa só, mas eu posso me concentrar no momento presente. Então, essa concentração, como exercício, pode ser de várias formas. Uma delas, eu vou me concentrar naquele som, naquele ponto, e vou ficar concentrado, buscando gerar o estado de meditação. Mas eu também posso me concentrar no trabalho. Eu posso me concentrar na conversa. O treinamento de concentração não depende do exercício. Eu posso treinar concentração de inúmeras formas. Eu posso me concentrar varrendo o chão. Eu busco aplicar a concentração. Uma vez dominada a concentração de uma maneira relativamente boa, aí eu vou me aproximar do estado de meditação. Eu me concentro, concentro, e vai ter um momento que a mente ela troca de estágio ou de estado. E aí eu acesso, né? Porque eu vou ficar tão concentrado que o comprimento de onda, minha vibração mental muda. E aí eu acesso outro canal. E ali não tem primeiro grau, segundo grau, eu nunca entendi. Eu te explico. Não é exatamente o assunto de hoje, mas é uma boa pergunta. Quantas horas a gente tem hoje? Não tem problema, pode perguntar, a pergunta é ótima. Tá? Então, a meditação, Pratyahara, descontração, Dharana, concentração, Dhyana, meditação, ou supressão da instabilidade da consciência, que é uma das definições do yoga, mas também é de meditação, e o Samadhi, que é o estado de hiperconsciência ou mega lucidez. E daí E tem vários tipos de Samadhi. Tem um que a gente tem, que é um pré-Samadhi. Que qualquer um de nós aqui, se treinar, pode conseguir. Mas tem um Samadhi que é só para quem veio já com o drive. Não sei, a gente tem uma vida aí para descobrir quem somos nós da fila do Samadhi. Não sei. Então, os exercícios de meditação têm níveis. E os níveis não quer dizer melhor ou pior. São níveis de sutileza. Tu pode entrar em Samadhi fazendo o primeiro grau. Não precisa fazer o segundo nem o terceiro. Então, muitas vezes, porque o terceiro grau, que é iniciático, que é só para instrutores, precisa de uma iniciação, eu não preciso saber para chegar no estado de Samadhi. Então, muitas vezes tem uma confusãozinha aí, que é assim, mas então eu não posso fazer o terceiro, então eu não vou entrar em Samadhi. Não, não tem nada. Você pode, tem pessoas que, por exemplo, o primeiro grau de meditação é a meditação em objetos ou em símbolos. Tá? Pode botar um pontinho na parede e concentrar naquele pontinho. Pode ser uma flor, pode ser a imagem de uma vela, não importa muito. No início, a gente vai testando vários até que tem um. Esse aqui é o que para mim funciona melhor. E quando tu achar o que funciona bem para ti, faz aquele. Para de variar. A variação é inimiga da meditação.
Quanto mais o mesmo eu fizer, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então eu vou fazer aquele, se eu descobrir qual é o meu. Bom, mas o segundo estágio, não é o segundo estágio, o segundo grau de meditação é a meditação no som, mantra dhyana. Aí você vai se concentrar num mantra, por exemplo, no Om, mas pode ser outro som. Eu prefiro, para mim, eu funciono muito melhor com mantra dhyana, porque eu sou muito mais auditivo do que visual. Então, para mim, infinitamente mais fácil, mais confortável me concentrar num som do que numa imagem. Eu tenho TDAH, eu sou disléxico, então para mim as imagens é um trabalho, assim, porque a minha mente é um... Agora, se eu me concentro no som, silencia. Imagens, bom, daí eu já fui, voltei, já construí um prédio, já fiz outro negócio. Agora, se eu me concentro no som, eu consigo domar gentilmente a minha mente através da concentração no som. Hoje eu já gosto muito de fazer um que a gente chama de Yantra Mantra Dhyana, que eu junto os dois. Tu pode fazer a visualização, daí tu usa o símbolo do Om mais o som do Om. Esse para mim é um, esse daí sim, eu posso ficar horas. E tem o terceiro grau, que é o Tantra Dhyana, que é de natureza iniciática, para quem já está há 5 anos, já entrou na jornada de ser instrutor. E é muito legal, porque quando as pessoas fazem o curso, era isso. Até uma certa decepção, assim. Preparado para ser uma coisa estrambólica, ver os anjos do céu baixar e te fazer uma iniciação. Não, na real é muito mais simples e várias pessoas já fazem e não sabem. Agora a gente tem muita curiosidade, ela foi de propósito. Tá? Mas não precisa, não são graus que tu precisa passar para chegar lá. Tá? Então, a gente vai fazer vários exercícios e vai ter um que, quando tu achar o teu, te agarra nele e aí fica 1 ano, 2 anos, 3 anos. Claro, mudar nas aulas para ir se testando, para tentar novos estilos, mas o teu exercício que tu vai fazer em casa, ao acordar e antes de dormir, não varia. Tá? Respondi a tua pergunta? Tá. Onde a gente estava? Tá, estava falando do mestre. E aqui, bom, já são 20 horas. Eu vou fazer um wrap-up aqui para fechar o nosso conteúdo. Nossa, passou rápido. Tá? Então, que é a segunda parte, né? Ou seja, bom, o yoga tem linhas e linhagens, tá? O yoga, que existe há mais de 5.000 anos, o yoga basicamente é o mesmo. Tu vai fazer um Hatha Yoga, tem diferenças, sabe? Mas mais um Kakasta, um Chatuspadasta, que é a posição de 4 apoios, e Chatuspadasta em todos, tipo, varia, na ponta dos dedos, com a mão. As técnicas corporais e a parte prática, um respiratório em 4 tempos, um respiratório em 4 tempos, e em todos os tipos de yoga. Mas um é a 40 graus, outro é no frio, outro é com roupa, outro é sem roupa, outro tem o Naked Yoga também. Esse a gente não dá. Só para disclaimer, né? Depois, já bateram na escola, saiu uma matéria há muitos anos atrás falando sobre isso para ser 2 adolescentes na escola. Vocês dão aula de yoga pelado? Bem, assim, não. Se o Bel Jam me convida, mas como é que tu responde, né? Eu fiz uma piadinha, eles não gostaram muito da minha piadinha. Bom, então, o yoga é uma filosofia, o yoga é a parte prática, e nessa parte de cima vocês vão ver o Samkhya e o Vedanta, que são as filosofias especulativas ou teóricas. Então a parte prática é a filosofia prática. Mas se eu preciso compreender o yoga ou as transformações que o yoga me traz, aí eu vou na teoria. Eu vou buscar compreender o mundo de uma forma mais naturalista ou mais espiritualista. Já vou explicar. E aí eu tenho filosofias que são, essas são as teóricas, comportamentais e prática. Então, se eu for
Tá, mas como é o comportamento do praticante? Como eu quero viver a minha vida? O respiratório é o mesmo, mas eu faço isso de uma maneira mais repressora ou mais libertária? Então, eu tenho um comportamento, que é o comportamento do praticante de yoga, que pode ser mais duro ou mais leve, que pode ser naturalista ou espiritualista. Esse xizinho aqui, ele mostra oposição. Eu não se mistura isso aqui. Mas aqui eu posso, ó, eu posso ter um yoga Samkhya Brahmacharya. Eu posso ter um yoga naturalista, repressor. Yoga naturalista, desrepressor. Eu posso ter um yoga espiritualista repressor, posso ter um yoga espiritualista libertário. Mas eu não vou ter um yoga naturalista espiritualista. Então esse X aqui, ele está mostrando que essas coisas aqui, elas não se misturam. Mas fora do X eu posso ter essas possibilidades, tá? Então, o que é o Samkhya? É uma filosofia especulativa que tem mais de 5.000 anos, tá? Então, suas escrituras e livros antigos trazem essa referência muito antiga, tanto do Samkhya quanto do próprio yoga. Tá? Sabe-se que há dezenas de séculos os próprios sábios gregos e os gregos importaram, especula-se, né, os sábios hindus para entender um pouco dessa filosofia. Então, em tese, há uma influência importante dessa filosofia na nossa filosofia helênica. Tá? Não é à toa que muitos de nós daqui a pouco tá lendo o estoicismo. Tem uma coisa ali que se assemelha dentro dessa história, do entendimento do mundo, tá? Mais naturalista, né? Menos voltado para o sobrenatural e mais focado na vida prática, né? A prática, a filosofia grega, ela é muito prática. Na real, ela é só prática. Se tu for realmente estudar, a filosofia grega é prática, não. Não. É como tu conduz a tua vida. Lá pelas Santas a gente acha que a filosofia é ficar viajando na maionese. Não, daí não é. Filosofia, a ética principalmente é a parte prática da filosofia. Como eu me conduzo nessa vida, o que é virtude e o que é vício e aquilo que me evolui. Então, essa é a parte especulativa. Na sua oposição, tem o Vedanta. O Vedanta é a filosofia especulativa espiritualista que dentro desse contexto surgiu depois, muito depois. Tá? Essa civilização harapiana não tinha indicativos que havia uma religião formal ou qualquer figura de deidade. Mais uma vez, gente, isso não tem nada a ver se você acredita, se não acredita, isso é muito pessoal, tu entende? Não, é uma filosofia espiritualista. Algumas pessoas chamam Vedanta de religião e pode até hoje, pode até haver, mas originalmente isso é uma filosofia, né, que se opõe ao Samkhya. Depois eu falo um pouquinho, explico mais a diferença entre uma coisa e outra. Então, mais na época medieval, foi uma época muito obscurantista, muito dominada de uma maneira dura até das religiões, né? Então, a diferença entre o naturalismo e o espiritualismo. Então, são conceitos de dicionário. Naturalismo é uma filosofia que atribui causas naturais a todos os fenômenos. Bem simples até, claro, a gente pode especular mais. E o espiritualismo é uma filosofia que atribui causas sobrenaturais a todos os fenômenos. Então, o Perdão. O naturalismo é uma coisa mais newtoniana. Caiu a maçã na minha cabeça. Deve haver uma lei natural que explica por que a maçã caiu. Pode haver eu chegar na mesma conclusão, mas Deus derrubou e assim, mais uma vez, gente, não há nenhum julgamento de certo e errado, porque paradigma de fé é muito pessoal. Muito pessoal. Eu posso, inclusive, vários físicos
que acreditam em Deus. E que tem um paradigma de fé, o que não exclui o fato deles também terem as leis newtonianas como leis de base da natureza, tá? Mas, tô dando um exemplo simplista, tá? Então, um é newtoniano, caiu, tá? Deve haver uma lei, que é 9,8 da aceleração da gravidade, vezes a massa, que é igual ao peso. Aí tu faz vezes 10 em vez de 9,8 para facilitar a conta, assim que eu fazia no colégio, pelo menos. Tá? Então, tem uma lei natural. Não, caiu por quê? Porque Deus derrubou a maçã, Deus castiga, derrubou uma maçã na minha cabeça. Tá? Então, o que o Sêneca, né, vamos lá nos estoicos, né, uma frase que eu gosto dele, para os povos espiritualistas as coisas acontecem por uma razão superior, enquanto para nós, os gregos, a razão existe. A razão existe porque as coisas acontecem. Ele inverte a lógica. São pontos de vista, gente. Tem vezes, né? Tem gente que é ateus graças a Deus, né? Só ateus graças a Deus, tá? Então, tem de tudo, tá? Então, eu acho que você tem que estar em paz com as suas escolhas. A nossa proposta aqui tem, claro, uma proposta comportamental, de entendimento, mas a parte mais importante é uma jornada que faz você evoluir. E, de preferência, tentar deixar o mundo um pouco melhor quando a gente sair, quando a gente chegou. Tá? Tá difícil. Esse é o assunto para outro dia. Tá? A filosofia Shakta ou tântrica é uma filosofia comportamental, matriarcal, sensorial e desrepressora com mais de 5.000 anos. Tanto o Samkhya como o Tantra, aparecem nos registros daquela civilização que eu falei lá no início, a civilização do Vale do Indo, civilização Harapiana. Então, muito do yoga antigo está lastreado lá nesses ensinamentos, nessas inferências históricas dessa civilização. Então, imagina o que se deturpou do cristianismo desde o dia 1 do século I, né, da existência de Cristo. Imagina o que mudou. Será que se ele voltasse hoje, ele reconheceria? Primeiro que ele não criou uma religião, né? Nem era cristão, né? Ele era judeu, né? Cristão fomos nós depois dele. Então, agora, ele reconheceria quantas linhas tem? Olha o que aconteceu, né, dentro do cristianismo. Tem dezenas, teve guerras sangrentas. O próprio Martim Lutero entrou em guerra sangrenta contra os católicos. A Irlanda, sei lá, 30 anos atrás, as pessoas estavam se matando na rua, católicos e luteranos. Em todas as linhas de qualquer coisa, daqui a pouco as pessoas estão brigando por alguma coisa. Tu imagina, isso há 2.000 anos, né? Tu imagina 5.000 anos, o tanto de deturpação que passou. Esse foi um dos grandes, se não, talvez o maior mérito do professor De Rose, foi ter feito um trabalho arqueológico e ter organizado as pecinhas dessa coisa muito antiga em uma sistematização contemporânea. Tá aqui. Quem não viu ainda, tu já conhece, né? Esse é o nosso. É um livro de defesa pessoal. Se a pessoa te atacar, tu taca na cabeça da pessoa. Então, ele sistematizou uma vida inteira sistematizando. Ele disse: eu não criei nada, eu peguei e organizei o negócio arqueologicamente, limpou, sabe? Tipo, trabalho de arqueólogo mesmo, assim, de Indiana Jones. Tá? E a outra é a linha Brahmacharya, que é a linha mais repressora. Tá? Então, e tem uma questão, não é uma linha religiosa. Olha, nossa dotada. Então uma filosofia comportamental, patriarcal e antissensorial e repressora, mais focada na questão dos guerreiros e das guerras e tal. Então, aí, é. E, a visão e não tem nada a ver com patriarcado, tipo assim, isso é muito patriarcado, o matriarcalismo não é feminino, isso aí tem 5.000 anos, entende? E é outra coisa, tá? Tipo assim, essas outras coisas elas são bem, bem depois.
tá? Então, o yoga é uma filosofia eminente prática, independente das outras, e é isso, né, onde acontece um casamento e não uma mistura. Então, o yoga. Eu pratico yoga, mas eu me identifico com uma visão de mundo mais naturalista. Eu me identifico com uma visão de mundo mais espiritualista. Eu me identifico com uma visão de mundo mais libertária. Eu me identifico com uma visão de mundo mais repressora. E a gente vive num mundo em todas essas coisas. Então, como eu quero viver, né? Aí é que eu vou me casar com as outras filosofias, entendendo como eu quero viver. Tá? Adiantar um pouquinho. Então, como que essas ligagens funcionaram? Então, cada combinação coincide com um momento histórico. Então, o yoga começou. Na próxima vez eu vou aumentar essas letras, né? Apesar de a gente estar com um telão aqui gigante, ficaram pequenos, né? Agora que eu olhei, que eu vi. Então, o primeiro yoga pré-clássico, mais de 5.000 anos, ele é Tantra Samkhya, libertário, naturalista. Depois, lá pelo século III, antes de Cristo ainda, mudou para, mudou de Tantra para Brahmacharya, virou um yoga mais repressor. Quem resgatou o yoga foi Patanjali, isso aconteceu depois, e o Samkhya seguiu. Mas aqui já tinha, ele era levemente teísta. Já dava para ver que tinha uma coisinha ali. No período clássico. No período medieval, que é o período da Idade Média, lá, obscurantista, era repressor e espiritualista. Como o mundo era. O mundo era assim. Então, não era. Então, o yoga, por óbvio, que ele foi permeado pela cultura do mundo. O yoga mais recente, contemporâneo, que aí foi que é um dos mais famosos hoje, que é da bicho grilagem, né, que os hippies, né, os Beatles, e né, que o yoga veio e a meditação vieram para o Ocidente através do Ramana Maharishi, que foi o professor dos Beatles, e isso que não tinha social naquela época, né, mas o yoga virou uma febre através dos Beatles, que vieram do Oriente, depois foram para a Califórnia, enfim. E aí o movimento hippie se misturou com aquilo e virou. E é a época libertária total, né? Só que. É? Tu lembra qual é o nome? Depois manda. E. E aí, nessa época, é a época que os homens estavam queimando o sutiã, sabe? Revolução sexual. Mas tinha essa pegada mais mística. Daí já não era só. Era mais espiritualista com uma pegada mais mística também. Tinha uma coisa meio New Age, né? Então, o yoga mais contemporâneo é muito desse yoga que a gente conhece, que a gente acha que é zen, essa coisa. E ficou esse estereótipo, que é uma coisa assim, que até fala, devagar, fumando, e aí daí tu tem que falar desse jeito, porque senão daí tu. Já me dá uma coisa, né? Fala direito, criatura. Tá? Enfim, aí ficou esse estereótipo. Dentro do terceiro milênio, e essa foi a proposta e a sistematização do professor De Rose, era resgatar o yoga antigo com uma sistematização contemporânea para os dias de hoje, como a gente vive. Então, acho que foi esse o grande mérito dele. E só para a gente ter algumas referências, tá? Oficiais, são 108 tipos de yoga. Por que 108? É uma pergunta que me fala. Por que 108? 108 é um número sagrado na Índia. O que eu acho que aconteceu? Um dia os mestres, quando chegou em 108, chega. 108 tá bom. Tá bom, 108, encerrou, daqui para frente não tem mais. Não tem como saber por quê. Bom, mas a gente sabe que aí convencionário, é uma convenção, tem 108. Depois da Califórnia tem. Isso. Pode ser 108 vezes 108, mas depois que passou pela Califórnia, não sei mais. Tem milhares, tá? Mas
Sim, sim, aí tem um cálculo muito louco lá que ele faz. E depois desse tronco, na aula que vem nós vamos ver o tronco e a cronologia histórica, daí eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. Foram os 8 depois do tronco, imagina um tronco e galhos. Aí os 8 galhos fundamentais, né? O Asana Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Laya Yoga, Mantra Yoga e Tantra Yoga. E daí mais alguns, e aí foi se ramificando até chegar no 108. Mas isso é assunto para a próxima aula. Para fechar, um recadinho para a gente, tá? O yoga é um caminho para poucos. Sempre foi, tá? Não é novidade. Tá? Mesmo com a democratização do yoga, o yoga ele é acessível a todas as pessoas que querem começar. Pode começar pelo pode tem heads, bom, tem um monte. A questão é o quanto você consegue continuar. Começar, então, porque é como qualquer coisa. Eu posso gostar muito de balé e não gostar de dança contemporânea. Posso gostar de natação ou eu posso preferir fazer jiu-jitsu. Tem uma coisa que é a eficiência daquilo para mim. Ah, quer dizer que é melhor, que é pior? Não, isso não é uma questão, tá? Mas dentro de uma proposta de autoconhecimento, a gente sabe que não é para todos, nunca foi, é para quem busca, sempre foi, como quase todas as filosofias, eu falo quase todas porque eu não conheço todas, mas eu me arrisco a dizer como toda e qualquer filosofia que se propõe a fazer as pessoas evoluírem, tá? É para ir além do óbvio, é para sair do lugar comum, é para se aperfeiçoar. É para quem se recusa a viver no automático, é para quem sente que há mais do que aquilo que nos ensinaram. Quem já nos conhece um pouco mais sabe que eu tenho esse drive provocativo. Então, se você chegou até aqui, é porque já faz parte desse seleto grupo, já está ouvindo, já não está no lugar comum. Então, se você vai se arriscar a continuar, aí eu posso levar vocês até a porta do castelo, mas se vocês vão atravessar ou não, aí é com vocês. Tá? Então, seguir como sempre ou transformar-se para sempre. Essa decisão não é minha, essa eu já tomei há 22 anos atrás. Tem vezes que é difícil, mas calma aí. E é isso, gente. Fechei no tempo, passei 20 minutos do que era para ser, mas fechei em exatamente 1 hora do que a gente começou. Obrigado por estarem aqui, espero que tenham gostado. E semana que vem tem mais, terça-feira tem curso básico, aí a gente transmite, acho que vamos fazer pelo Zoom para ser um pouco mais interativo. E na outra semana, na última semana do mês, numa quinta-feira, a gente vai fazer o nosso lançamento da viagem para a Índia. Pode vir, não precisa, não precisa se chegar aqui, eu vou deixar você sair se você não quiser ir na viagem, tá? Eu vou. Não tem. Pode vir, vou apresentar a viagem, falar um pouquinho sobre yoga, sobre o que a gente vai fazer. Vai ser uma viagem de yoga, de gastronomia, de turismo. Eu fiz a última viagem com o Mestre Rose, a última viagem dele, a 25ª viagem da vida dele, depois ele não foi mais, e agora ele nos autorizou a levarmos grupos para lá, assim, com o aval dele, do currículo, das viagens, do que a gente vai fazer, então estou bem animado, vai ser a primeira. Então, as outras a gente vê, mas eu acredito que a cada 2 ou 3 anos a gente vai para lá. Então, vamos bater um papo sobre isso. Não é aberto, não é aberto. Muito bem, muito obrigado, gente.